Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia On-Chain. Hoje temos bastante coisa para cobrir. Cascata de liquidações no final de semana. Tivemos o Ether aí batendo ao time high 4.900 e alguma coisa. Baleia na Hyperliquid vendendo mais de 1.000 bitcoins para comprar Ether. A gente teve Treasury Companies voltando. Temos dados on-chain para analisar. Tem bastante coisa e hoje vai ser uma análise um pouquinho mais longa, mas eu vou te explicar tudo o que aconteceu ontem e o cenário do mercado que a gente está vivendo tem muita similaridade com o ano passado. Então, eu vou começar pelo pivô de todo esse movimento aí de alta e baixa no Ether, que foi esse cara aqui, que é uma baleia da Hyperliquid OG do Bitcoin, que na semana passada ele começou a enviar Bitcoin para a Hyperliquid via Unity e vender para comprar Ether. Esse cara vendeu 1.677 Bitcoins, isso aí, 2 bilhões de dólares, comprou 31.397 Ether e ele também longou uma posição de 300 milhões de dólares em Ether, chegou a ter aqui 34 milhões de dólares de lucro. Então, quando a gente vem aqui, sai do profile da Nancy na carteira e vem para o Hyperscan, a gente vê que esse cara, ele começou 5 dias isso, venda de BTC, compra de Ether, e aí, ontem, ele começou a colocar várias ordens limite de a 4.560 no Ether. Ele continuou vendendo Bitcoin e colocou essas ordens enquanto fechava sua posição no perpétuo. Como vocês viram na Nansen, ele não tem mais posição nenhuma aberta no perp. Então ele foi colocando essas ordens abaixo e com isso e vendendo, fechando uma posição de 300 milhões de dólares no perp, que é uma posição gigantesca e aí causou um grande spike nas liquidações. Quando a gente olha para o Bitcoin, a gente vê essa busca de liquidez aqui que começou às 16 horas de ontem, a gente viu essa agulhada no Bitcoin e a gente viu aqui buscando toda a liquidez, liquidando bastante gente. Quando a gente olha para o gráfico aqui da CoinGlass, a gente vê o Bitcoin está 111.800 agora, funding rate ameno, open interest subindo, bastante liquidação ontem aqui, 200 milhões de dólares, e a gente vê um posicionamento com mais gente short do que long aqui agora no Bitcoin, beleza? Eu vou falar mais de Bitcoin daqui a pouco, vou entrar mais na parte do supply do Bitcoin também, porque tem bastante coisa interessante, convergências entre análise on-chain e análise de fluxo, assim como análise técnica, a astrologia masculina. Então, bastante coisa interessante. Vamos para o Ether agora, daqui a pouco eu irei voltar para o Bitcoin, beleza? Então a gente vem para o Ether aqui, a mesma coisa, foi buscando liquidez, começou ontem às 4 da tarde, ele tocou aqui 4.950 e veio até 4.520, chegou a pegar as ordens da baleia, a gente tinha bastante cluster aqui, muito grande, de ordem, quanto mais amarelo aqui, mais forte, quer dizer que é um valor maior de alavancagem para ser liquidada, e aí o Ether recuperou um pouco aqui, tá acima, um pouco acima dos 4.600. E aí quando a gente vem para o CoinGlass, aqui, mesmo gráfico que a gente está olhando no Bitcoin, a gente vê o Ether aqui 4.660, o funding bem moderado, mais até do que o Bitcoin, o open interest subindo um pouco, bastante liquidação ontem, mas não foi tão violento quanto no Bitcoin, e também vemos um posicionamento aqui, mas short dos traders do que long no Ether. Então a gente olha a liquidação dos últimos 24 horas, 860 milhões de dólares, sendo 683 milhões de longs, 180 milhões de shorts. A gente viu aí as pessoas sendo violinadas dos dois lados. Então, quem está shortando ou longando com muita alavancagem está sendo caçado. O mercado está bem, como é que eu posso falar? Está bem sacana dessa forma, onde longs e shorts com muita alavancagem estão sendo punidos. E aí eu até fiz um post no TC Crypto ontem falando, galera, cuidado com a alavancagem, tá com cara de que vai acontecer algumas sacanagens. Essa baleia colocando essa ordem aqui nos 4.560, não duvido que o preço vai buscar lá, e foi o que aconteceu. Os caras forçando o preço em um domingo ilíquido, beleza? Então, eu coloquei uma pequena ordem na Lighter e filei em 4.575. Então, a baleia, pô, principalmente no dia líquido, o cara consegue o que ele quer. Se ele queria um fio lá embaixo, ele conseguiu, e aí quem aproveitou foi junto. Aqui agora temos o dominância por Open Interest nos últimos 3 meses. Eu já mostrei esse gráfico aqui dezenas de vezes.
tanto aqui quanto nas outras redes sociais. Então eu não vou me alongar muito não, mas a gente tem hoje Bitcoin com 40 bi de Open Interest, Ether com 31,96 e o Others com 32,54. Então a gente vê uma dinâmica bem parecida com o que a gente tinha visto entre o Bitcoin e o Others. A diferença anterior é que o Ether estava com Open Interest bem baixo e a gente viu nos 2 anos, é a primeira vez que ele aparece aqui, uma pontinha verde, né, deu erro, só porque eu queria mostrar os 2 anos. Vamos voltar, a gente olha aqui, é a primeira vez que a gente vai ver uma pontinha verde aqui no gráfico, mas ele não está querendo carregar não. Mas enfim, então vamos para o próximo aqui. E agora é algo que eu trouxe no TC Cripto agora há pouco, antes de eu começar a gravar. Isso aqui foi o seguinte: dia 23 de agosto foi o Jackson Hole do. Eu vou até sair da frente para não distrair. No dia 23 de agosto foi o Jackson Hole do ano passado, onde o Powell ele apresentou um pivô, assim como aconteceu esse ano, porém ele confirmou cortes, coisa que não teve esse ano ainda. E aí o Bitcoin ele teve um candle aqui de cerca de 6%, 6,9%. Depois a gente teve uma queda de quase 20% indo aqui para o começo de setembro. Logo depois, ele ainda teve um final de semana bem neutro e começou a cair na segunda-feira, vindo até o dia 6 de setembro, demorando 13 dias aqui de queda. Só vou pegar só para mostrar aqui a quantidade de dias. 14 eu puxei um dia antes, 13 dias de queda e uma correção pós o pump do Jackson Hole. Depois voltamos aqui no dia 16 de setembro, que foi o dia que a gente teve o FONC e o corte de juros, e o mercado puxou 14,4% após já ter se recuperado do fundo do Jackson Hole e já veio para um valor acima do que ele estava no fechamento do Jackson Hole. Em outubro, aqui no final de outubro, a gente teve um reteste do all-time high antes da eleição, onde a gente tinha um evento macro muito importante e incerto, que era a eleição norte-americana. Então, antes da eleição, o mercado tirou o risco, caiu aqui 9%, para depois dar um blast para a máxima histórica e correr aqui para 100 mil dólares logo em seguida. E aqui é bem interessante que é uma dinâmica muito parecida com o que a gente está vendo hoje e é algo que pode ser que a gente esteja vendo a mesma coisa com o Ether, beleza? Eu vou voltar aqui nessa parte dos fractais e do que está parecido já. Mas isso aqui mostra que a gente está vivendo eu vou até botar a cara na tela. A gente está vivendo o que a gente viu em 2024, praticamente igual, mas talvez com um certo nível de front run. E aí o que é interessante que é o seguinte: aqui em setembro, a gente veio aqui em 52 mil, praticamente revisitando o fundo do 5 de agosto, que foi a quebra do carry trade do Japão, foi em 49, a gente veio bem próximo aqui e marcou o fundo macro que a gente não revisitou até hoje, beleza? E agora, antes de ir para o Ether, olha que coisa engraçada. Isso aqui é um pouco de Hopium só, não levem isso muito a sério, por favor. Mas, para quem não estava aqui, isso aqui foi o que aconteceu entre final de novembro e começo de dezembro de 2020 no Bitcoin. A gente testou aqui as máximas, 19 mil, no dia 25 de novembro, apenas para devolver aqui 16% de queda. Depois a gente voltou para testar as máximas de novo no dia 30 de novembro e tivemos mais uma correção barra lateralização até o dia 11 de dezembro, até voltar a subir e finalmente no dia 16 romper com tudo a máxima histórica antiga de 2017. Foi 21 dias entre quando ele começou a tentar aqui até o dia do real rompimento. Isso aqui é apenas um pouco de Hopium. Isso aí não é um data point que dá para a gente seguir baseado 100% nisso, mas é muito parecido com o comportamento do Ether hoje. Se liga, a gente testou aqui no dia 12 a máxima histórica, aí voltou, corrigiu aqui até o dia 19, 15%, testou a máxima histórica novamente e agora está corrigindo de novo. Será que vai até onde? E aqui temos 21 dias, a gente estaria chegando nisso aqui no dia 2 de setembro. Claro que isso aqui é só um Hopium e que mostra um comportamento aí bem parecido. Beleza? Agora, antes de a gente seguir para alguns dados on-chain, eu queria pedir a você para se inscrever no canal e deixar o seu like. Mande esse vídeo também para aquele seu amigo que está precisando ver essa análise, que está nervoso
com o mercado, que está querendo aprender um pouco mais. Então, vamos que vamos. Agora, vamos para a análise on-chain, antes de eu voltar aqui para a análise do preço do Bitcoin. Então, vamos lá. Isso aqui é o mapa de calor de distribuição de supply no Check On-Chain. E o que é isso? Eu trouxe isso aqui na semana passada, mas vamos lá. Aqui, quanto mais escura a área, mais a gente teve movimentação de moedas, beleza? Essas movimentações de moedas, desculpa, são o quê? Ter compra e venda. Então, quando a gente olha aqui, a gente tem uma área muito escura entre o preço de 112K até 120, mais ou menos, tive bastante movimentação de moeda. Eu trouxe isso aqui na semana passada, eu mostrei isso aqui pelo VRVP também no TradingView, que é parecido, beleza? Então a gente tem aqui o cost base do holder de curto prazo em 108.850, que é geralmente uma zona de suporte ou resistência muito forte, nesse caso, uma zona de suporte forte. E aqui a gente tem abaixo dele, a gente no 109 e 109.500, abaixo dele não, desculpa, abaixo da zona de pouca demanda, no 109, 110 aqui, até os 93, a gente tem bastante movimentação, principalmente até o 102 aqui. Então, a gente tem essa área entre 112 mil e 110 com pouquíssima movimentação, enquanto a gente tem uma resistência um suporte muito forte ali naquela região entre os 110 e os 102 e depois até os 93. Então, quando eu volto para o preço do Bitcoin aqui, quero mostrar um negócio para vocês. E aí a gente olha o que a gente fez aqui. A gente retestou o fundo do Corona Crash, não, do Carry Trade, praticamente, e fizemos o fundo macro. Aqui agora, deixa eu esconder esse desenho de novo. Aqui agora, a gente veio para 110, revisitou o antigo all-time high e voltou. E aí a gente tem o fundo da guerra aqui em 100 mil e 98 mil. Então, essa região aqui, eu não acho que a gente tem uma grande probabilidade de revisitar essa área, porém, é algo possível e a gente repetir igualzinho o que aconteceu aqui. A vejo como uma situação mais provável? Não. Eu acho que a gente tem como eu mostrei aqui no Check On Chain, a gente tem uma área muito de demanda muito forte nesse intervalo, então a gente tem bastante resistência em termos de pelos compradores, nesse caso, além de que a gente está vendo sempre um front run das coisas. Então, a gente viu o Bitcoin já voltando no próprio domingo do Jackson Hole. No sábado já devolveu um pouquinho, mas no domingo a gente teve a grande queda, enquanto no ano passado a gente teve o final de semana ainda com alta bem pequena no sábado e no domingo. Beleza? Então, a gente vir até aqui essa área é algo que é impossível? Não, mas também não vejo com a maior probabilidade do mundo, mas eu estou deixando aí, guardando balas para bidar essa área, caso a gente chegue lá e não tenhamos nenhuma mudança estrutural macro, como a gente não teve. A gente tem um movimento bem técnico e movimentos técnicos são bons porque eles não mudam a tendência e nos dão a oportunidade de comprar em preços melhores. Beleza? Então, pode ser aqui também que a gente venha no 104 mil aqui, no point of control, mas isso aí são todos níveis que vale a pena a gente ficar de olho, mas primeiro nível que eu estou olhando com força, holders de curto prazo e a área entre os holders de curto prazo e esse fundo aqui da guerra do Irã e Israel, beleza? Então, vamos voltar aqui para os dados do Check On Chain. E esse aqui é um gráfico que ele é mais ou menos similar a esse aqui, só que em outro formato. Aqui a gente tem o percentual de compradores e onde eles adquiriram cada moeda. Então, a gente tem as faixas de preço aqui, os holders de longo prazo, os que a gente tem
mais caro comprou foi em 106 mil, que os caras compraram em dezembro e janeiro. E holders de curto prazo, a gente tem bastante supply aqui até os 109K e essa área de 110 e 111 mil, que são as zonas que tanto aqui quanto aqui são zonas que teve pouca movimentação. Então a gente pode ver a mesma informação em diversos gráficos diferentes. E aí a gente tem aqui bastante cara de 112, 113, muita gente aqui também e pouca gente acima dos 120 mil dólares, ou seja, área de pouca movimentação e pouca demanda que já existiu. Beleza? Agora dá uma olhada no MVRV Z-Score dos holders de curto prazo. Isso aqui eu não lembro se eu trouxe no Bom Dia On-Chain também ou se eu trouxe apenas na nossa live fechada no CryptoCast lá com o pessoal do TC Crypto, na comunidade. A gente tem o MVRV aqui de holders de curto prazo, ele apontando para baixo, ele está o que eu queria pegar era esse aqui, na verdade. Ele está apontando para baixo, foi aquele gráfico que eu trouxe aqui e na outra live, mas esse aqui ele é mais interessante porque ele mostra a média de 155 dias. 155 dias por quê? Porque 155 dias é o período em que você tem a transição de um holder de curto prazo para um holder de longo prazo. Beleza? E aí, quando ele toca nessa média, ele tende a fazer o movimento de volta para cima e depois tende a xingar de volta para cima. E depois aí uma correção. A gente viu todos os períodos. A gente tem a mesma coisa para o Soper, que eu trouxe semana passada, não mudou muita coisa. Então, você só com ele, você vê a 20 de janeiro, tocou aqui, voltou, fevereiro de 21. A gente vê quando ele passa o tempo mais abaixo, a gente tem correções mais prolongadas. Você pode ver aqui no gráfico. A mesma coisa a gente pode ver aqui no começo de 2022, meio de 2022, meio de 2023, meio do ano passado e entre fevereiro e abril desse ano. Então, espero que isso aqui, que tenhamos um bounce, e caso não tenhamos um bounce, eu espero aí que a gente possa ter algumas semanas, ou um mês e meio, talvez, de movimento mais lateral barra baixa no Bitcoin, assim como a gente viu no ano passado, que a gente ficou todo esse período aqui, de março até outubro em um range, lateraliza, cai, volta para o topo do range, cai de novo. Então, pode ser que a gente veja isso. E aí temos algum fator aqui agora, mas que estava sendo um grande impacto de força vendedora e falta de compra, que são os ETFs. Aqui a gente tem as últimas 2 semanas, os últimos 15 dias, a gente tem um flow total de Bitcoin de saída de 378 milhões, enquanto a gente teve 2,68 bi de dólares de Ether de entrada de capital. E que o que é muita coisa para o Ether, mas o Bitcoin a gente tem visto como é que eu posso falar? Poucos inflows e uma certa quantidade de outflow, também não muito relevante, mas tendo outflow, o que é menos compra, né? Então, quando a gente olha para esse gráfico aqui agora, é o mesmo gráfico, só que por semana, e ele mais completo, eu puxo ele em 7 de julho, na semana do 7 de julho, ele começou a ver o Ether ganhar tração, e a partir de 14 de julho, da semana de 14 de julho, o Ether começar a ganhar mais inflows do que o Bitcoin, e nessa brincadeira aí já se vão 1 mês e meio, quase 2 meses, onde a gente tem, a partir da semana do dia 21 aqui, praticamente entradas de capital bem mudas, bem modestas, Bitcoin 72 milhões aqui, saída de 640 milhões, 250 milhões de entrada, mais 540 milhões de entrada, mais saída aqui de 240, não, saída de 1,1 bi. Então, bastante coisa. Agora, vamos para as Treasury Companies, antes da gente fechar, que a gente teve o Bitminer aqui, do Tom Lee, agora segura 1,7 milhões de Ether, num preço médio de 4.800 dólares. Você acha que ele vai deixar comprar o topo, sendo que ele é o cara que está fazendo o preço? E eles compraram também 192 Bitcoin e tem 560 milhões em cash ainda, ou seja, cash ele serve para comprar Ether e para comprar Bitcoin. Imagino que ele tenha comprado Bitcoin porque aproveitou a queda aí e a disparidade que cresceu no Ether BTC nas últimas semanas. Ele deve ter aproveitado o dip para comprar o Bitcoin também. Então, teve bastante coisa. O Saylor voltou a comprar também 359 milhões de dólares no preço médio de 115 mil. Então, o Saylor, que tinha falado que pararia
de comprar até o seu MNAV, que eu vou mostrar daqui a pouco, o atual, estivesse acima de 2,5, ele falou que não venderia mais no ATM, que são as ações comuns, a venda de ação, diluição e compra de Bitcoin, mas ele voltou atrás na semana passada e já veio já metendo bala, comprando 350 milhões de dólares. Então, é uma volta de um comprador que a gente pode ser mais um apetite para o Ether, mas enquanto isso, para o Ether, não, desculpa, para o Bitcoin, mas enquanto isso a gente está tendo uma certa, como é que eu posso falar? A gente ainda está tendo, os MNAVs ainda estão baixos e a gente ainda tem um certo, o mercado ainda tem um certo receio do Saylor ele não voltar a comprar com o mesmo apetite que ele tinha antes. Quando a gente vem aqui agora para o dashboard dos Treasury Companies, a gente olha o volume de trade agregado. Sexta-feira a gente estava tendo volume baixo, eu falei aqui que era bom a gente ficar de olho nisso, e a gente teve aqui uma porrada para cima com 12,8 milhões de dólares, onde a gente teve Ether e Bitcoin aqui, Ether com 6,4 bi, Bitcoin com 6,1 bi, bem próximo às empresas de Treasury de cada ativo que foram negociadas. Quando a gente olha para o volume de trading, eu vou colocar aqui só as principais, a MicroStrategy, Bitmine e SBET. Então, quando a gente olha aqui, a gente teve essa grande declínio da Bitmine e da própria SBET na semana passada, e aí na sexta-feira a gente teve um grande porrada em todos, com a MicroStrategy com 6 bilhões de volume de negociação, Bitmine 4,4 bi e SBET com 1,7 bi. E quando a gente vem para o MNAV, eu de novo boto a Bitcoin e Ether apenas, eu vou puxar essa deformação que foi a questão da SBET. Então a gente está descendo o MNAV um pouco e a gente tem agora o Bitcoin em 1,42 e o Ether em 1,11. O MNAV está baixo, o que pode fazer com que a gente tenha aí uma certa diminuição na compra desses caras, mas assim, o Tom Lina tem 500 milhões de dólares em caixa, o Saylor, ele vai voltar a comprar com o MNAV mais baixo, então vamos ver. Isso aqui só atualiza diariamente, então vamos ver aqui amanhã como é que vai estar, mas a gente vê o Ether aqui com 2,9 milhões de holdings na Treasury Companies, enquanto 711 mil Bitcoin. Aqui o volume de trade apenas é meio relevante, mas foi isso, uma análise um pouquinho mais longa hoje, mas eu espero que tenha esclarecido para vocês sobre tudo que está acontecendo no mercado. Não se desespere desse dip, cuidado com a alavancagem. A gente não teve nenhuma mudança estrutural macro, a gente teve apenas movimento técnico, que geralmente mostram boas oportunidades de entradas. Beleza? Então é isso, galera. Um ótimo dia para todos e uma ótima semana. Um abraço.